Só idoso tem demência? Não. O quadro senil, a senilidade, né, que a gente chama a faixa etária do idoso, né, acima de 65 anos, a gente tem uma maior chance de ter quadros demenciais, mas a gente pode ter demência também antes disso, que a gente chama de demência pré-senil. Então, veja bem, demência pré-senil é um conceito importante porque mostra para vocês que a gente pode ter um quadro demencial, sim, antes dos 60, antes dos 65 anos, tá? A gente chama de demência pré-senil. Quais são as doenças mais importantes nessa área? Aí entra a demência frontotemporal. A doença que leva à demência mais comum antes dos 65 anos de idade é a doença de Alzheimer ainda, tá? Após 65 anos de idade é também a doença de Alzheimer. Porém, antes dos 65 anos de idade, uma das principais, provavelmente a segunda mais incidente, ou seja, que mais acomete novos pacientes, provavelmente seja a demência frontotemporal, tá? Então, a doença de Alzheimer é a doença que leva à demência mais comum antes e depois da faixa etária do idoso, antes ou depois dos 65 anos de idade. Porém, antes dos 65 anos de idade, a segunda mais comum é a demência frontotemporal, que é a que foi falada pelo ator Maurício Kubrusli, tá? Agora, depois dos 65 anos, a gente também pode ter demência frontotemporal, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, existem vários tipos de demência e eu vou aproveitar esse momento para a gente poder falar mais sobre isso. Veja, demência é o nome que a gente dá ao comprometimento cognitivo associado ao impacto na autonomia da pessoa. Eu posso ter isso por diversos fatores. Existem demências reversíveis, como um quadro grave de depressão pode levar a uma demência. A pessoa pode ter um comprometimento da memória, atenção, da função executiva tão importante que limita a autonomia da pessoa. Então, isso é um quadro, no entanto, reversível. Eu posso tratar aquilo. Quando a gente está falando de doenças neurológicas, doenças degenerativas, a demência ela não é reversível. Algumas podem ser controladas, como a hidrocefalia de pressão normal, que leva à demência também. Então, demência é um termo abrangente e não quer dizer necessariamente doença, tá bom? Então, veja bem, demência é um termo abrangente, não quer dizer necessariamente uma doença ou outra. Mas quando tem demência, isso não é normal. Existe demência da idade, demência senil? Não. Então, demência não é uma atribuição da idade, isso é anormal. Esquecimentos pode estar presente, seja na pessoa que tem uma idade avançada, seja na pessoa que tem um quadro de ansiedade, depressão ou diversos outros fatores. Então, o esquecimento pode estar presente em todo mundo. Mas quando há um comprometimento dessas funções cognitivas associado ao impacto na autonomia da pessoa, a gente tem o que chama de demência. Dessas demências, que muitas vezes a gente fala, as demências, a gente está falando de doenças que causam demência. E existem muitas, como a demência frontotemporal, a demência com corpos de Lewy, ou demência por corpos de Lewy, ou doença com corpos de Lewy, tá? A paralisia supranuclear progressiva e até mesmo a doença de Parkinson pode levar, tá bom? Então são quadros de demência. Além disso, existem demências como a hidrocefalia de pressão normal. Recentemente foi divulgado novos achados, depois de muitos anos de estudo, né, de uma forma chamada LEIT, que a gente chama de encefalopatia límbica associada à proteína TDP43, que é um tipo de entidade, uma doença que também causa um quadro demencial, tá bom? Então, primeiro é esse termo que a gente, bem abrangente.